Olá, pessoal, boa tarde. Iniciaremos agora mais uma aula de arte do 8º ano. Para essa aula, nós daremos sequência ao tema teatro e agora teatro como retrato de uma época. E nós começaremos com a leitura da página 88. Vocês vão acompanhando comigo trechos da leitura e nós vamos visualizando as imagens para compreender melhor. Então, para iniciar, iniciaremos a leitura. Vocês observem aí na tela para acompanhar junto comigo. Então, vamos lá. Os dramaturgos, muitas vezes, utilizam suas peças teatrais para apresentar sua visão sobre diferentes aspectos da sociedade em que vivem. Um exemplo é a peça O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, que foi um dos homens mais importantes no modernismo brasileiro. Essa peça foi escrita em 1933 e publicada em 1937. Essa peça, O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, ele apresenta uma visão crítica, abordando de forma cômica e satírica os costumes e os valores da sociedade da época. Duas das principais personagens da história são Abelardo I e Abelardo II. Proprietários da Abelardo e Abelardo, uma empresa de agiotagem, que é uma empresa que realiza empréstimos de dinheiro a juros superiores às taxas estabelecidas pelo governo. A palavra vela, na época, também era utilizada para se referir à prática da agiotagem criticada na peça. Então, a gente vai ver que a foto dessa página, mostra uma cena da montagem O Rei da Vela, realizada em 2018 pelo grupo Parlapatões, Patifes e Paspalhões, mais conhecido apenas como grupo Parlapatões. Então, aqui está mostrando o ator Hugo Pozzolo com Abelardo I em uma cena do espetáculo Rei da Vela, do grupo Parlapatões, em São Paulo, de São Paulo, em 2018. Então, além de atuar, Hugo Pozzolo também fez a adaptação do texto original de Oswald de Andrade e também é diretor do espetáculo. Então, vamos à próxima página. Na página 89, fala sobre a montagem, desse espetáculo. Em sua montagem, O Rei da Vela, o grupo Parlapatões realizou uma adaptação do texto original de Oswald de Andrade. Como vimos no tema anterior, a adaptação é um recurso utilizado pelos artistas para transpor obras de uma linguagem artística para outra, ou seja, do teatro para o cinema, para a televisão, por exemplo. No entanto, também chamamos de adaptação quando uma mesma linguagem, um grupo de artistas atualiza determinada obra para sua época. Esse é o caso da montagem do grupo Parlapatões. Então, como essa obra foi criada em 1933, veja que toda a maneira de falar, a forma de vestir, então, existia uma linguagem gestual correspondente à época, mas para ficar interessante, para que seja visto em nossos dias, esses artistas precisam fazer adaptações, inclusive com a maneira de falar, com objetos e acessórios que lembrem a nossa época. Pode ser de época, mas dependendo de como eles querem mostrar esse espetáculo, então eles vão fazendo essas adaptações. Nessa versão, os Parlapatões trazem para a cena o autor Oswald de Andrade, personagem que se mostra um narrador inquieto, que expõe a estrutura de sua história. Além disso, a fim de aproximar a obra do contexto atual político, o grupo fez algumas adaptações nos diálogos, inserindo textos da atualidade, bem como ele cortou algumas cenas e modificou a ordem do texto original, então conferindo, de certa forma, mais dinamismo à obra. Uma das marcas da versão O Rei da Vela, do grupo Parlapatões, é a intensa presença da música, que é executada por uma banda ao vivo. Durante a encenação, essa proposta faz parte do trabalho de direção musical coordenada por Fernanda Maia, que a gente vai ver agora. Esse trabalho com a música é chamado de sonoplastia. Então, vamos ver aqui. No teatro, assim como o texto e a atuação, a trilha sonora também é fundamental no desenvolvimento da história. A música pode modificar completamente a sensação da plateia em relação a determinada cena. Muitas vezes, uma cena romântica pode se tornar cômica, dependendo da trilha sonora que a acompanha.
Na montagem O Rei da Vela, pelo grupo Parlapatões, a atriz e musicista Fernanda Maia, que está sendo mostrada aí na foto, escolheu uma trilha sonora composta de músicas brasileiras, que contém acentuada crítica social, e ela optou por uma banda que executa a trilha ao vivo. Isso cria um clima festivo ao espetáculo. E o trabalho dessa seleção musical e de escolha dos momentos da história que serão acompanhados de determinada música é uma atribuição, é um trabalho do diretor musical. Além da trilha sonora, os sons também são essenciais para uma montagem teatral. Por meio de efeitos sonoros, os artistas podem criar, por exemplo, a sensação de uma tempestade ou de uma explosão. E a área que cuida dessa execução dos sons é a sonoplastia. Então vamos à próxima página. A partir da página 90, vai mostrar a respeito um pouco da história desse grupo, Parlapatões, Patifes e Paspalhões. Formado há 27 anos, o Grupo Parlapatões é um importante coletivo teatral de São Paulo. Os Parlapatões têm uma pesquisa artística dedicada à comédia, ao circo, e eles carregam a herança do teatro de revista, levando à cena humor crítico e provocativo. O grupo utiliza também elementos populares, como o improviso, para produzir suas obras com temas atuais da vida política do país, dialogando sempre com o espectador e reforçando o sentido público da arte teatral. Então, a gente vai dar sequência, tá? Aqui tem mais uma foto. Além de suas montagens de caráter reflexivo, os Parlapatões também eles participam ativamente da construção de ações de apoio ao teatro e ao circo, tanto em São Paulo quanto em outros lugares. E em seu repertório há espetáculos de dramaturgia própria, como Sardanápalo e o Bric-Brac, e releituras de clássicos da dramaturgia, como o Burguês Fidalgo, do dramaturgo francês Molière, e As Nuvens, ou Um Deus Chamado Dinheiro, adaptações de duas comédias do escritor grego Aristófanes. Desde 2006, esse grupo tem seu próprio teatro e eles estão na região central de São Paulo, tá? Aqui tá mostrando a cena, tá? Do espetáculo Burguês e o Fidalgo. Vamos à próxima página. Para essa próxima página, a gente vai conhecer um pouco de um artista muito importante para a arte brasileira, chamado de Oswald de Andrade. Então, desde jovem, Oswald de Andrade ele realizou trabalhos como escritor e também como redator em revistas e em jornais. E ao longo de sua carreira, além de atuar como dramaturgo, Oswald se dedicou a outros gêneros literários, como, por exemplo, a poesia e também o romance. Ele foi um dos mais importantes escritores brasileiros e esteve à frente do modernismo, que foi um movimento que representou uma ruptura na maneira como as artes eram tratadas no país. Foi também Oswald de Andrade quem escreveu o texto que se tornou um marco do movimento modernista brasileiro, que foi o Manifesto Antropófago. Entre as principais reivindicações modernistas estavam a criação de uma arte genuinamente brasileira, que devorasse as referências das vanguardas europeias, como o cubismo e o impressionismo. Então, e também as assimilassem em produções nacionais. Ele queria, na verdade, que os artistas brasileiros não copiassem, não efetuassem cópias do que acontecia na Europa ou em outras partes do mundo, mas que tivessem, mesmo que conhecessem, trabalhassem de forma a trazer para a arte brasileira características próprias e não cópia do que estava acontecendo com a arte no mundo. Entre as principais reivindicações do movimento estava a criação de uma arte genuinamente brasileira, tá? A gente não pode esquecer isso. O teatro, no entanto, foi a única linguagem artística que tardou a assimilar as rupturas modernistas. Mesmo com uma produção específica de peças de teatro escritas por Oswald de Andrade, a renovação nos palcos brasileiros só aconteceu em meados da década de 1940. Então, vejam, esse movimento antropofágico aconteceu em 1922, aproximadamente, tá? A partir da Semana de Arte Moderna de 22. Então, 1940, vejam quantos anos se passaram. Quando a comédia de costume cedeu espaço a uma dramaturgia
que abordava os problemas do Brasil contemporâneo. O marco do surgimento do teatro moderno foi a peça Vestido de Noiva, escrita por Nelson Rodrigues. Mas foi, sem dúvida, Oswald de Andrade que lançou bases da arte moderna na dramaturgia brasileira. Só reconhecida anos mais tarde na montagem de O Rei da Vela pelo Teatro Oficina, que a gente vai conhecer nas próximas páginas. Então, com a obra de Oswald e de outros dramaturgos como Jorge Andrade e depois Nelson Rodrigues, o teatro passou a incorporar contexto sociocultural, também político e econômico do país, estimulando a ruptura com o convencionalismos do passado e abrindo caminho para o teatro moderno, tá? Então, a gente vai ver isso nas próximas páginas. A atividade para você está relacionada a essa obra, O Rei da Vela. O texto de O Rei da Vela. Então, vejam só. A peça O Rei da Vela é dividida em 3 atos. Grande parte da história se passa no escritório de Abelardo e Abelardo, no qual os proprietários recebem clientes que passam... Melhorar o foco... que passam por dificuldades financeiras, tá? Eles emprestam dinheiro, então pessoas com dificuldades financeiras vão lá no escritório. E Abelardo II é caracterizado como um domador de feras. Ele usa um chicote para atender seus clientes, que ficam presos em uma jaula. Na história, Oswald de Andrade faz uma crítica ao modo como a burguesia, as pessoas que tinham mais dinheiro, explorava as pessoas mais simples, e se alia aos latifundiários falidos e depende do capital estrangeiro em um movimento cíclico, tá? Que não acaba. Então, vocês vão, eu não vou dar detalhes, tá? Mas aqui tem um texto, um trecho do primeiro ato do Rei da Vela, escrita por Oswald de Andrade. Começa aqui as falas de Abelardo I, Abelardo II. Então, aqui dá características e a situação como... A história como ela se desenrola na página 92 e na página 93. Vocês vão ler esse texto, essas falas. Imaginem isso acontecendo com os detalhes, tá? E vocês vão responder 2 perguntas que correspondem às atividades, tá? Não vou mostrar porque tá com a resposta aqui embaixo, ó. Leia o texto e procure no dicionário o significado das palavras que você não conhece. Então, lembre que esse é um trecho de uma obra que foi feita há muitas décadas atrás, tá? Então, vai ter palavras que não fazem mais parte do da nossa maneira de falar. Então, vocês vão procurar o dicionário, o significado das palavras que você não conhece. Você vai circular o que você não conhece e procurar o significado. No 2, você vai fazer uma pesquisa sobre Revolução de 1930 e a Lei da Usura, o que significou isso. Depois, responda qual é a importância de saber informações sobre esse acontecimento e essa lei para a compreensão do texto. No que isso poderia ser importante para um entendimento mais amplo do texto. Então, essas 2 perguntas que estão na página 93, tá? É que vocês vão fazer a pesquisa e registrar essa atividade, página 92 e 93 para a aula dessa semana. Então, boa semana para vocês, tá? A gente está vendo aos poucos sobre essa história do teatro no Brasil, teatro no mundo, as mudanças, os grupos, tá? Então, o teatro que é uma coisa que não faz parte tanto do nosso dia a dia. Para nós hoje o cinema é mais comum, tá? É uma coisa que é mais habitual da gente frequentar. A gente tem acesso a Netflix, a filmes no cinema, a filmes no YouTube. Mas o teatro ainda, para nossa realidade, ainda é uma coisa um pouco distante. Mas a gente precisa conhecer a importância do teatro como forma de expressão, como obra de arte, tá? E como importante meio de veiculação, inclusive de despertar a consciência, a nossa consciência para assuntos importantes do nosso país. Assuntos que estão relacionados à cultura, à política, tá? A maneira de viver, a culturas, tá? Então, o teatro é muito importante para nos tornarmos seres mais, digamos assim, mais culturais, mais sábios, tá? E com estrutura de conhecimento firme. Então, boa semana para vocês, até a próxima aula.